Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou mestre em Reiki. Estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Yoshua. Nós vamos começar fazendo hoje a reflexão do Evangelho do dia, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, desta edição do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é a sexta edição da editora Besouro Box. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Resguardar-se da avareza, item 3. No meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. E Jesus lhe perguntou: Homem, quem lhe disse que eu sou juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou: Tenha cuidado para não ser avarento, porque a nossa vida não dependerá da abundância dos bens que possuímos. Jesus depois lhe contou esta parábola. Existia um homem rico cujas terras haviam produzido muito, e esse homem pensava consigo mesmo: O que farei? Não tenho lugar para guardar tudo o que vou colher. Já sei, pensou ele. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi à minha alma: Você tem agora muitos bens de reserva que irão durar anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Porém, Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: Como você é insensato! Sua alma será arrebatada ainda esta noite, e para quem ficará tudo o que acumulou? O mesmo acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo, mas não é rico perante Deus. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Este evangelho, ele vem nos alertar das buscas que nós estamos fazendo nesta vida. Nos é lícito buscar bens materiais, progredir profissionalmente, evoluir no estudo físico, guardar dinheiro para projetos futuros, ampliar as nossas riquezas materiais, com certeza. Nós, ao virmos para cá, dispomos de ferramentas de outras vidas e construímos ferramentas nesta vida, e a nossa busca também passa por isso, porque queremos conforto, queremos bens materiais, queremos deixar aos nossos filhos bens, queremos realizar viagens, ter casa, carro, apartamento, praia, campo, deixar uma reserva para a nossa velhice, para a nossa aposentadoria, para que a gente possa aproveitar mais quando tiver mais tempo, até para auxiliar alguns. Porém, existe diferença entre eu ir atrás do que é material para que eu possa viver com conforto, e os meus, aqueles com os quais eu tenho responsabilidade, e existe aquele que só vai em função disso e esquece outras buscas que nós precisamos fazer, que é evoluir moralmente, se melhorar, deixar as suas más tendências de lado e cultivar as boas tendências, que é auxiliar o próximo, então não ser avarento, não querer tudo para si, mas saber que o outro que tem menos, talvez teve menos oportunidades e precise de mim para auxiliá-lo a buscar ou até a ter o mínimo que ele precisa. Existe também a questão de evoluir espiritualmente, de eu me melhorar, de eu progredir, de eu não sair daqui da mesma forma que cheguei, porém, portanto, estagnado. Então, ir em busca de cultivar em mim elementos que vão me fazer amadurecer, crescer, evoluir, ser melhor, fazer o bem cada vez mais e de uma forma mais ampla, ajudando o meu semelhante, melhorando o ambiente, melhorando a psicosfera terrestre e também mentalmente, buscando mais conhecimento, buscando enriquecer as minhas vivências e daqueles que estão ao meu redor. Então, não é só de buscas materiais que a nossa vida neste plano se consagra. E o que a gente vê muitas vezes são pessoas que só correm atrás
de coisas materiais que quanto mais tem, mais querem e que acabam muitas vezes se apegando a isso de uma forma a se tornarem avarentos, ou seja, é meu, eu não quero dividir com o outro, eu quero mais para mim ou eu quero tudo para mim. E aí se apega nisso e muitas vezes quando desencarna continua apegado, porque não vai poder levar quando desencarnar nem o corpo de carne. E todas as técnicas que fez para manter esse corpo de carne. Claro que também é importante ter uma atividade física regular, até ter um corpo sarado, definido, se quiser, fazer uma alimentação saudável, dormir adequadamente, se vestir bem. Tudo isso nos é lícito, porém o excesso de vaidade também com o corpo físico acaba acarretando em nós um desvio de atenção mais para os bens físicos que nós vamos deixar em detrimento dos bens espirituais que a gente acaba esquecendo. Então a gente tem que lembrar que nos é lícito, porém não é o nosso foco principal. Devemos manter, devemos cuidar, devemos dar graças, agradecer muito este corpo físico que nós temos, porque é o veículo que nos foi dado, construído pelo nosso projeto reencarnatório, de acordo também com as provas que nós precisamos viver aqui, para que a gente possa burilar faltas, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ser testado na nossa fé e que, portanto, a gente deve ter uma aceitação. Mas não ficar apegado. Então, o que se vê muitas vezes em resgates, em mesas de desobsessão, em mesas brancas, são espíritos que ficam presos ao corpo físico porque eram extremamente apegados ao corpo físico, ou apegados em casas mal assombradas, ou apegados em carros, então aquele carro que depois que o indivíduo morre não consegue ser vendido, ou apegado, em casa de praia, em sítio, em joia, em dinheiro que deixou no banco, muitas vezes sabe que está com uma doença ou já num estado avançado de idade e não deixa um testamento deixando claro como as questões são divididas, isso gerando depois na partilha muito conflito, muita confusão em família, e esses espíritos extremamente arrependidos do que não fizeram, daquilo que não cultivaram, porque lá do outro lado já entendem que não é essa a verdade, que não é esse o bem que a gente tinha que ter levado. E aí sabe que perdeu muito tempo e está vendo os parentes disputando essas riquezas que ele já sabe que não são importantes, porque não se leva para o lado de lá, porque afinal de contas morto nenhum vai com um caminhão de mudança para o cemitério. Então, gente, nós precisamos ter clareza que sim, nos é lícito ter uma vida confortável, ter os bens que a gente quer conquistar, deixar sim uma herança para os nossos descendentes, mas que eles podem gastar tudo, porque o que está no planejamento deles não é o que está no nosso planejamento. E está certo porque é assim as escolhas que eles fizeram de acordo com o livre-arbítrio. Porém, entender que não é só isso que a gente vem buscar aqui, que é muito mais, que é a evolução espiritual, que é o avanço mental, que é o trabalho moral e que é o auxílio ao próximo, o auxílio ao meio, o auxílio para esse processo evolutivo que também é planetário e universal, contribuindo, sendo esta gota no oceano que faz toda a diferença na contribuição para que o universo evolua a cada dia mais. E que é isso, essa a verdadeira herança que a gente deve deixar para aqueles que estão ao nosso redor. Claro que eles também vão usufruir e nós vamos usufruir daquilo que a gente conquistou. E aí a importância também de, enquanto eu estou acumulando, eu também usufruir, porque às vezes eu espero, depois que eu me aposentar, depois que eu atingir 1 milhão, depois que... E às vezes esse depois não chega. Às vezes nós morremos antes de nos aposentar, desencarnamos antes disso. Às vezes nós ficamos doentes e não conseguimos aproveitar
aquele prato que eu deixei para uma ocasião especial, aquela camisola que eu só usei para quando, né, que eu só deixei guardada para quando eu viajasse para tal lugar. E às vezes eu não consigo usar. E outros nem vão usar, vão jogar fora porque vão achar obsoleto, vão achar feio, enfim. E aí o meu sonho se esvai e aquilo me dói lá do outro lado, porque não valorizaram aquilo que eu valorizei. E me dói também porque eu me sinto culpado e arrependido do tempo que eu desperdicei excessivamente com questões de busca e de aquisição material e me esqueci da aquisição moral, mental e espiritual que eu também vim buscar nesta vida. Então, a importância, né, de construir, mas não se apegar e auxiliar para que possa, lá do outro lado, não se arrepender, lá do outro lado, se sentir convicto, se sentir aliviado por ter feito o melhor, por ter deixado as situações o melhor encaminhadas possível para o teu processo evolutivo, sem causar, então, angústias, dificuldades, apegos, que aí você ou vai ter que resolver por terceiros, né, chamando a tua frequência, já como desencarnado, ou até vir a resgatar numa próxima vida aquilo que você não fez, que você fez de forma errada. Então, muitas vezes os karmas, que são tudo aquilo que a gente construiu de errado e que ficou impregnado no nosso perispírito como uma memória, um registro, e que é o que depois a gente vem para trabalhar numa próxima vida e que muitas vezes nos provoca dor porque a gente tende a repetir esse padrão muitas e muitas vezes, a gente consegue combater ainda nesta vida. De que forma? Estudando, refletindo, meditando, orando, vigiando, reparando em nós os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas crenças, e a partir disso buscar a reforma consciente em tempo, para que lá a gente possa então estar mais tranquilo e continuar a caminhada lá, porque lá a vida continua. E aí construir um novo projeto reencarnatório ainda melhor e de mais avanço para esta vida, deixando a nossa maior herança, que é o ensinamento de que, sim, posso buscar questões materiais, evoluir, crescer nesse momento, mas sem esquecer do meu semelhante e principalmente sem esquecer da minha evolução espiritual, que é o grande motivo para eu estar aqui e que não passa só pela questão material. Eu agradeço quem assistir o vídeo. Se quiser, deixe o seu like, será bem-vindo. Se quiser, compartilhe este vídeo com alguém que você acredite que precise também destas palavras para a sua reforma íntima. Se quiserem deixar as iniciais do nome ou o nome completo para receber o reiki à distância, fiquem à vontade. Eu envio o reiki toda noite, nos bilhetes, na caixa, no caderno, que são as ferramentas que a gente usa, e individualmente também, por 3 noites seguidas, aí individualmente. Mas não precisa deixar o problema, porque a energia do reiki, que é universal, ela é inteligente, ela vai para quem precisa, da forma como ele for utilizar melhor para se reequilibrar e se reharmonizar. Gratidão infinita, um excelente final de semana, lembrando que este vídeo é atemporal. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão.